Olá, é uma alegria estar aqui com você para a gente dar continuidade a esse curso tão especial que é esse curso de liderança para mulheres. Você que está aqui, eu tenho certeza, está querendo se preparar melhor para melhor servir a Deus. E isso é algo muito especial, muito importante. Meu nome é Débora, eu sou professora, sou esposa de pastor, sirvo a Deus também nessa obra e nós estamos juntas para crescermos e para aprimorarmos os nossos talentos para fazermos melhor a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do papel das mulheres ou os papéis que nós mulheres desempenhamos na nossa vida, no ministério, em tantas frentes que a gente precisa trabalhar e precisa atuar, né? Nós vamos usar como apoio a nossa querida Ellen White, porque ela escreveu muito sobre isso, ela contribuiu muito com o nosso trabalho, com o nosso papel, inclusive com a nossa felicidade, no quesito ser mulher. Nós sabemos que ser mulher hoje não é algo tão fácil assim. Nós somos muito visadas, há muita cobrança, mas se nós voltarmos lá para as nossas origens, com que propósito Deus nos criou, para o que Ele nos criou, então nós vamos conseguir encontrar o viés da nossa felicidade, o nosso caminho e vamos conseguir fazer um trabalho relevante, mais importante, na obra e na causa de Deus. Ellen White, ela escreve muitas coisas a respeito da mulher. Uma delas, embora essa não seja uma citação propriamente dela, mas é uma paráfrase, né? Ele nos fez únicas, com um propósito muito claro e muito definido. E em encontrar esse propósito, em descobrir esse propósito, está o sentido da nossa vida e também da nossa felicidade. As características com as quais Deus nos dotou, né? As peculiaridades da mulher, elas são muito importantes para a vida dela, para a felicidade dela e das pessoas que estão ao seu redor, né? Vejam, um dos papéis principais da mulher é dentro da família. É claro que eu posso estar falando aqui para filhas, para esposas, para mães, enfim, irmãs, tias, avós. É uma infinidade de papéis que nós temos. Mas dentro da família está o princípio, o início da nossa felicidade e da nossa identidade. Vejam o que ela diz no livro Evangelismo, página 467. A mulher, caso aproveite sabiamente o tempo e suas faculdades, descansando em Deus quanto à sabedoria e à força, pode ombrear com seu marido como conselheira, companheira e coobreira, sem todavia nada perder de sua graça feminil e modéstia. Ela pode elevar o próprio caráter e, assim fazendo, está elevando e enobrecendo o caráter de sua família e exercendo poderosa, se bem que inconsciente influência nos que a rodeiam. Vejam, é claro que a citação ela está falando especificamente da esposa, mas nós sabemos que a influência da mulher com o marido é muito forte, mas com as outras pessoas que estão ao seu redor sempre vai ser uma influência muito poderosa. Muitas vezes a gente não tem consciência dessa influência, mas ao longo do tempo nós vamos perceber e vamos notar como que a nossa postura, a nossa reação diante das coisas que acontecem, a forma como tratamos as pessoas que estão perto de nós tem um impacto positivo ou negativo perto das pessoas que nos rodeiam. Então, a nossa influência, ela é muito poderosa, nós não podemos esquecer disso. Veja, aqui especificamente para as esposas, a esposa deve respeitar o marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela. E unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser, sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele. Que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial, buscarem juntos aprender de Jesus, a tornarem-se mais e mais imbuídos de seu espírito? O Lar Adventista, página 144. Veja, hoje em dia, quando a gente fala de mulher respeitar o esposo, muitas vezes não é bem recebido. E as pessoas confundem muito isso. Mas quando a Bíblia nos traz o princípio de respeito, de submissão e de amor, ela está falando de um relacionamento onde marido e esposa colaboram um com o outro e juntos eles crescem colaborando também com Cristo. E sabem, as vãs filosofias, as novas ideias modernas, elas não passam de perda de tempo, vamos dizer assim. Porque enquanto a gente se perde pensando em nós mesmos, eu nunca vou respeitar meu marido, nunca vou ser uma mulher submissa, a gente perde a nossa essência. Deus nunca pediu que a mulher fosse submissa a ponto de não ser contemplada, a ponto de não ser feliz. Não, não é essa a ideia. A ideia é que ela respeite da mesma forma que ela é amada.
E nisso está uma realização muito grande, a qual o mundo muitas vezes não conhece, mas que o nosso Criador já conhecia e já nos orientou sobre isso. Ainda na família, nem o marido nem a esposa devem imergir sua individualidade na do outro. Cada qual tem uma relação pessoal para com Deus. E a Ele, cada um deve perguntar: que é direito? Que não é direito? Como posso cumprir melhor o propósito da minha vida? Que a abundância do vosso afeto flua para aquele que deu a vida por vós. Fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Ao aprofundar-se e fortalecer-se, vosso amor para com Ele, vosso recíproco amor, será purificado e fortalecido. O propósito de Deus, ao criar o homem e a mulher e ao instituir a família, era que nós fôssemos felizes. Ele nos deu um potencial de serviço, de amor, de convivência e de felicidade muito grande. Então, longe de querer tirar de nós a alegria de viver, Deus nos dotou de liberdade e de felicidade. Nós somos indivíduos, sim, devemos ter cada um de nós o seu contato e a sua comunhão com Deus, o seu crescimento pessoal e individual com Deus, mas podemos juntos, com o objetivo maior de servirmos e obedecermos a Deus, fazermos o melhor para Deus e para o nosso semelhante. Então, dentro dessas citações, nós vimos que o papel da mulher na família, ele é fundamental. E nós sabemos também que é da família que derivam todas as outras relações dentro da sociedade. Se nós temos uma família bem ordenada, bem orientada e feliz, não perfeita, não existem famílias perfeitas, mas é possível ser feliz, obedecer a Deus e crescer, mesmo não sendo uma família perfeita. Essa citação ela é bem conhecida, né? Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e de que seus filhos os servirão na igreja. Sua influência aumenta, pois à medida que comunicam, recebem para tornar a comunicar. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isto se enriqueceu para o tempo e a eternidade. Mais uma citação do Lar Adventista. Vejam, aqui nós estamos trabalhando bastante a questão do papel da mulher, da esposa, da mãe, mas se você não é mãe, se você não é esposa, não pense que o seu poder de influência é reduzido. Muitas vezes na igreja, com as crianças da igreja, com os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, você tem um poder muito grande de influenciar. E nós mulheres, nós temos vamos dizer assim, um poder de acolhimento muito grande. E esse acolhimento feminino, ele é peculiar, ele é singular. E Deus pode usar isso a favor da sua felicidade e da felicidade de outras pessoas. Nós não temos noção do quanto Deus pode nos usar e do quão grande pode ser a nossa influência se nós nos colocarmos à disposição de Deus e de seu serviço. Agora, no trabalho na igreja, nos ministérios, tanto no ministério pessoal, individual, quanto nos ministérios que a gente se envolve na igreja. O que ela orientou? Vocês sabem que Ellen White, quando ela viveu, ela não estava num momento como nós estamos agora. Então, as mulheres talvez não tivessem naquela época, ou muito provavelmente não tinham, a mesma abertura para trabalhar, para estudar e até para participarem na igreja. Só que ela já escreveu sobre isso porque diante de Deus nada nunca mudou. Desde Eva até hoje, Deus sempre nos viu com os mesmos olhos, sempre reconheceu o nosso potencial, sempre soube o quanto nós poderíamos fazer por Ele e para os nossos semelhantes. Por isso, o texto, ele é atualíssimo, vamos dizer assim, porque vem de Deus. E se Deus não muda, o mesmo propósito que Ele tinha para nós quando Ele nos criou é o que Ele tem hoje. Então vejam, deveriam ser designadas mulheres que estejam dispostas a consagrarem parte de seu tempo ao serviço do Senhor. Deveríamos ampliar mais nossos métodos de trabalho. Nenhuma mão deveria ser impedida, nenhuma alma deveria ser desestimulada, nenhuma voz deveria ser silenciada. Houve um tempo em que as mulheres não puderam ou não podiam falar. Hoje nós podemos e nós devemos usar isso a nosso favor e a favor da causa de Deus. Então, Deus tem um plano, um propósito para cada uma de nós. Todas nós podemos servir a Deus.
nem sempre falando, nem sempre cantando, mas tem tantas formas de nós servirmos e adorarmos a Deus com a nossa vida. Nós podemos fazer isso com os talentos que Ele nos deu. E nós vamos poder descobrir esses talentos à medida que nós nos dispusermos para fazer a sua obra. Mas não importa, seja uma menina novinha, uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma mulher adulta, uma idosa, não importa. Nenhuma voz deve ser silenciada. Vejam, mulheres de firme princípio e decidido caráter são necessárias. Mulheres que creem estarmos, sem dúvida, vivendo nos últimos dias e que temos a última solene mensagem de advertência para ser dada ao mundo. Devem sentir que estão empenhadas numa importante obra ao espalharem os raios de luz que o céu tem derramado sobre elas. Quando o amor de Deus, de sua verdade, é um princípio permanente, elas não permitirão que coisa alguma lhes impeçam o cumprimento do dever ou as desencorajem de seu trabalho. É interessante, mas quando nós temos noção do tempo que nós estamos vivendo, e se nós não temos essa noção, nós precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos e nos faça enxergar qual é o momento que nós estamos vivendo. Quando a gente entende isso e entende a urgência e a necessidade do nosso trabalho, poucas coisas vão competir com isso. Então, tudo que a gente faz tem a intenção de contribuir para que Jesus volte o mais rápido possível. E, gente, é um privilégio maravilhoso e eu acredito que nós temos esse privilégio de fazermos parte de uma geração que muito provavelmente é a última geração dessa terra. Que privilégio poder anunciar a volta de Jesus, poder falar do amor de Deus, poder fazer parte desse povo que vai receber o poder do Espírito Santo, como a gente tem esperado essa promessa desse derramamento especial do Espírito Santo e poder participar desse movimento que vai ver Jesus voltando. Então, diante disso, quase nada mais tem importância. Isso se torna a coisa mais importante da vida e isso dá muito significado e sentido para a nossa vida. Né? Ele convida mulheres perseverantes que tirem o pensamento de si mesmas e de seu interesse pessoal, concentrando-o em Cristo, proferindo palavras de verdade, orando com as pessoas às quais conseguem acesso e trabalhando pela conversão de almas. Vejam, hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas falando que a coisa mais importante do mundo é você. Que você precisa pensar em você, no seu potencial, na sua felicidade. E a Bíblia, ela não apoia esse pensamento quando você coloca o eu no centro. Não sou eu nem você que devemos estar no centro da nossa vida. E Jesus não falou isso para nós porque Ele queria negligenciar a nossa felicidade, de jeito nenhum. Ele disse para nós que Ele deveria ser o centro da nossa vida porque Ele sabe que só assim nós podemos ser verdadeiramente felizes. A Bíblia fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas, que ele é corrupto e que os nossos caminhos às vezes eles parecem direitos, mas eles dão em caminhos de morte. Então, se existe uma segurança e uma forma de sermos felizes e de encontrarmos propósito para a nossa vida e de desempenharmos o papel que Deus colocou para nós, é tirando o nosso eu do centro e deixando que Cristo seja o centro. E através disso a nossa vida vai ser usada para que a gente possa proferir palavras de verdade. O mundo é carente de verdade. Tantas mentiras são pregadas todos os dias. A gente ouve mentiras por todos os lados. Mas nós podemos ser porta-vozes da verdade. O mundo precisa da verdade. Até os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens precisam de verdade. Mesmo muitas vezes dentro da igreja, ouvem muitas mentiras, né, em volta no dia a dia, mas da nossa boca eles podem ouvir a verdade que santifica, a verdade que liberta, a verdade que converte. E não existe trabalho mais nobre e mais excelente do que esse. Porque não havia de a mulher cultivar o intelecto? Por que não havia ela de corresponder ao desígnio de Deus em sua existência? Por que não podem elas compreender suas próprias faculdades e, reconhecendo que essas faculdades lhes são dadas por Deus, se esforçarem por empregá-las ao mais alto grau em fazer o bem aos outros, em promover o progresso da obra de reforma, de verdade e bondade real no mundo? Satanás sabe que as mulheres têm um poder de influência para o bem ou para o mal. Procura, portanto, alistá-las em sua causa. Vejam, nós sabemos também que durante muito tempo a mulher foi negligenciada no quesito
trabalho, intelecto mesmo, desenvolvimento da mente, da inteligência. Mas esse nunca foi o propósito de Deus para nós. Deus sabe muito bem o potencial que Ele deu às mulheres. O potencial intelectual, inclusive, né? É emocional, é intelectual, é espiritual, é muito grande o nosso potencial. E a Bíblia nos incentiva a desenvolvermos as nossas faculdades intelectuais. Ellen White também nos incentivava a isso, e nos incentiva até hoje, né, a cultivar o intelecto. Por que a gente deixaria de estudar e de se aprimorar e de fortalecer a nossa vida profissional para prestarmos um serviço melhor para Deus? Não há motivos para isso. Não existe contraindicação para que nós mulheres cresçamos, né, na nossa vida profissional, na ciência e no conhecimento, para que nós possamos servir de forma melhor. Agora veja, há uma distorção desse pensamento, porque, como eu disse para vocês, já houve um tempo em que a mulher foi privada do conhecimento, em que ela não podia estudar e que ela não podia trabalhar. Deus não é contra as mulheres trabalharem, Deus não é contra as mulheres estudarem, não, de jeito nenhum. Mas essas ideias, elas foram colocadas como artimanhas do inimigo, porque ele sabe muito bem o potencial que nós temos. E digamos que foi ele que usurpou essa ideia de que nós somos inteligentes e de que nós podemos prestar um serviço muito excelente, porque ele deseja usar o potencial das mulheres. Agora aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, o inimigo de Deus reconhece melhor o potencial das mulheres do que nós mesmas. E nós precisamos reconhecer que Deus nos deu um potencial muito grande e um poder de influência muito grande. E se nós não fizermos uso disso intencionalmente para Deus e para a sua causa, tem gente de olho no nosso potencial. Nós não podemos dar bobeira nisso, né? Queridas, o nosso papel, então, é extraordinário. Nós só temos que nos colocar diante de Deus, nós só temos que colocar à disposição de Deus o nosso potencial e aquilo que Ele nos deu. E nós vamos ver Deus fazendo através de nós coisas extraordinárias. Nós vamos ver os planos dEle se cumprirem na nossa vida e vamos ver Deus usando a nossa vida para cumprir os planos dEle em favor de outras pessoas. Que Deus nos abençoe e que nós possamos experimentar essa realidade na nossa vida.